Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, de 1 a 4. Seguindo a nossa série de mensagens que tem por título Espelho, Espelho Meu. Espero que você tenha, quando você está na sua casa, ou quando você acorda, ou quando você vai se arrumar, você tenha consultado o seu espelho. E que ele tenha falado com você abertamente, sinceramente, sem ter medo que você pegue uma pedra ou um martelo e quebre o espelho, senão você vai ter 7 anos de azar. Dizem por aí, né? Ainda mais se ele falar coisa que te agrada, aí que você vai limpar ele bonitinho, né? Vai deixar ele brilhando. Agora, se ele, de repente, falar alguma coisa que te desagrada, aí você já vai ter uma outra atitude com ele. Essa série, de fato, ela tem por propósito fazer com que possamos saber pelas Escrituras aquilo que ela fala sobre quem somos ou como estamos vivendo, se o nosso viver, a nossa vida, ela está de acordo com aquilo que Deus espera de nós. A gente propõe viver uma vida abençoada, uma vida próspera. A gente não quer problema nas nossas vidas e às vezes a gente não faz por onde. A gente, ao invés de facilitar, a gente complica ainda mais a nossa situação e a gente acha que está tudo bem, onde as nossas atitudes elas são, de certa forma, aceitáveis, que de repente as outras pessoas estão fazendo assim e a gente pode fazer também, não tem nada demais, não é tão grave assim. E a gente vai vivendo uma qualidade do Evangelho que é uma qualidade extremamente baixa, que não condiz com a qualidade que deve ser, do Evangelho que deve ser vivido. O Evangelho genuíno, puro, sincero, verdadeiro, que propõe uma vida que é transbordante, uma vida que traga algum tipo de impacto nas nossas vidas e na vida de quem está conosco. Esse é o verdadeiro Evangelho. É quando outras pessoas veem Cristo em nós e querem, de alguma forma, ter isso. E é tão fácil, é tão simples. É só clamar ao Senhor para que Ele se torne Senhor sobre as nossas vidas. E possa, a cada dia, então, ao se revelar, também trazer revelações importantes sobre quem somos e o que precisamos fazer para cada dia nos parecermos mais com Ele. Então é menos se parecer conosco para que possamos nos parecer a cada dia com nosso Cristo. Mateus capítulo 8, versos de 1 a 4, são apenas 4 versículos e vamos também ter por subtema, né? Determinar ou se submeter. A palavra de Deus diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Mas imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém? Meus queridos, uma das grandes marcas do chamado neopentecostalismo, ou pentecostalismo novo, moderno, que é um momento aí iniciado por volta da década de 70, 80, tendo aí como um dos seus precursores, aqueles líderes que estão à frente desses ministérios, um líder que talvez você conheça, certamente conhece, chamado Edir Macedo, aí da Igreja Universal do Reino de Deus, e também o chamado missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, é a chamada teologia da prosperidade. Talvez você já deva ter ouvido acerca dessa teologia, que é uma teologia marcante do neopentecostalismo.
Também é chamada essa teologia, mais no início, de confissão positiva. Talvez esse termo já seja um termo que você talvez não tenha ouvido ainda. Mas a ênfase é justamente na prosperidade material, financeira e também da saúde plena. Então isso é fruto desse pensamento triunfalista e, na verdade, um pensamento equivocado acerca da obra de Cristo na cruz do Calvário. Basicamente, essa teologia, ela considera que o crente, ele não foi salvo para viver uma vida miserável, uma vida de dificuldades, uma vida de privações financeiras, uma vida de debilidades de saúde física, visto que então Cristo na cruz, ele anulou completamente a miséria e as doenças na vida do crente. Talvez você não tenha um conhecimento profundo disso, mas a base dessa teologia da prosperidade é isso que está por detrás dela. Então essa vida miserável, essa vida marcada por essas debilidades físicas, elas têm por detrás, segundo a visão deles, uma vida ou uma ação direta de pecados e demônios. Então se você está passando por dificuldades financeiras, é demônio. Se não é demônio, é pecado. Então você está passando por isso, por pecado. E para ser expulso da sua vida esses demônios, se faz necessário não apenas a fé, mas também sacrifícios e votos financeiros. Quer tirar um encosto da sua vida? Você precisa fazer um voto, você precisa fazer um sacrifício. O que é que você tem? Quanto é que você tem? Um crente com fé genuína, de acordo com essa teologia, não é aquele que então se submete a Deus, que entende os propósitos divinos nas adversidades, mas é na verdade aquele que não aceita as provações, é aquele que determina a expulsão desses demônios, exigindo que Deus faça cessar imediatamente o sofrimento e possa trazer restituição de tudo aquilo que a princípio o inimigo te tirou. E o que eles falam? Eu exijo, eu determino, eu ordeno. Então essas são frases recorrentes nessas igrejas, e ao contrário delas então revelar a autoridade do crente, na verdade elas demonstram um perfil que mostram que alguém ainda, pelo menos no meu modo de ver, de considerar, ainda não nasceu de novo. Alguém que ainda não compreendeu a sua atual posição de servo e não como Senhor. A pergunta é, quem que nós somos diante de Deus para dizer o que Deus deve fazer? Quem somos eu e você para ordenarmos a Deus que Deus mude aquilo ali, que faça cessar algo que Ele tem permitido nas nossas vidas, com um propósito didático, com um propósito de nos aproximar dEle? Quem somos nós para não aceitarmos? E Ele fala assim, eu rejeito isso, eu rejeito, eu amaldiçoo. Essas são algumas frases ditas por esses adeptos dessa teologia equivocada. O propósito da nossa mensagem, irmãos, dessa noite é justamente colocar um espelho diante de nós. O espelho da verdade, para que nós sejamos capazes, então, de ver com clareza a nossa real posição diante de Deus. Que posição que nós assumimos diante de Deus a partir do momento em que o Senhor nos resgatou? Posição diante de Deus, posição diante do nosso Cristo. Como nós nos posicionamos diante daquele que se sacrificou por nós, aquele que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário.
Aquele a quem então nós nos aproximamos dele para solicitar benefícios. O espelho da verdade, queridos, ele revela dois tipos de pessoas. Primeiro, são aqueles então que se apresentam como servos, reconhecendo que qualquer benefício é concedido simplesmente por graça e misericórdia. A fé dessa pessoa, considero eu ser uma fé incondicional. Mas temos um segundo perfil, um segundo tipo de pessoa, que são aqueles que se apresentam como senhores, exigindo então imediatamente a transformação da adversidade em prosperidade física e material. E a fé desse grupo, desse tipo de pessoa, é uma fé condicional. Porque a fé está baseada naquilo que Deus faz. Deus não faz, não sirvo. Deus não me serve quando Ele não está me servindo. É uma fé baseada em trocas, em barganhas, em trocas com Deus. Deus me abençoa fisicamente, materialmente, na minha saúde, aí então eu permaneço fiel, fazendo aquilo que Ele deseja que eu faça. E o primeiro texto que eu queria considerar como um dos textos base, fundamental na nossa mensagem, é Hebreus capítulo 4. Versos 14 a 16, porque o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas ele traz algumas verdades importantes acerca de quem nós somos, quem Cristo é, e como nós devemos nos aproximar do trono da graça, a partir de uma necessidade que temos. O texto diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, e aí ele fala quem é? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Quem somos nós? Quem é Deus? Quem é Cristo? E o que dele podemos alcançar no momento de necessidade? Talvez o momento de necessidade seja esse que você está enfrentando no momento. E que você precisa de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida, para mudar algo, que sejam questões relacionadas à saúde, que sejam questões relacionadas à parte financeira. Talvez a situação esteja complicada financeiramente para você, e você não sabe de onde pode sair o dinheiro que você precisa para poder cumprir os seus compromissos, ou fazer algo que você gostaria muito de fazer, mas tem enfrentado dificuldades. Quem é Deus? E este trono da graça, quando é que podemos nos aproximar? Por meio de quem? Qual a postura que um servo de fato deve adotar para se aproximar de Deus, desse trono santo de Deus, e apresentar as suas petições? É a Ele que nós apresentamos. Não precisa pedir para a mãe, peça direto para o filho. É em nome de Jesus que nós oramos. Saiba disso. Nós cremos na autoridade de Cristo, na suficiência. Até porque quem morreu na cruz foi Ele. Precisamos rever algumas questões que são importantes para que a gente faça o que precisa ser feito no momento de necessidade, nos aproximando com a consciência e o coração corretos, sabendo a quem nós estamos pedindo. Se é ao Pai, como filhos, pedimos, sabendo que o nosso Pai, quando nós pedimos um pão, Ele não vai nos dar um escorpião, uma pedra. Ele é Pai, Ele sabe o que nós precisamos.
e Ele supre cada uma das nossas necessidades. Quando observamos, portanto, o nosso texto base, voltando ao texto de Mateus, nós temos um texto aqui que retrata o encontro de um leproso com Jesus, logo após a ministração de um dos sermões mais importantes de Jesus, que é chamado Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulo 5 a 7, também ali em Lucas capítulo 5, de 12 a 14. Nós temos aqui no Sermão do Monte, irmãos, a apresentação do que nós consideramos ser essa essência do padrão ideal de conduta ou as qualidades fundamentais de um cidadão do reino de Deus. Nós falamos aqui sobre como que os cidadãos do reino de Deus devem se portar, o que eles esperam de Jesus Cristo, a esperança que se tem nele, porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós precisamos, como servos, nos portarmos como súditos desse reino, não como senhores. São considerações importantes, básicas, elementares, que nós precisamos considerar nessa situação. Então, uma vida vivenciada de acordo com tal padrão é apresentado por Jesus, vai trazer então uma mentalidade espiritual que vai nos conduzir a uma vida plena e abundante. Essa vida plena e abundante, ela é uma vida que reconhece que em Cristo, que em Deus, nós temos toda a fonte de suprimento que nós precisamos. Pastor, você está falando que eu não preciso buscar em nenhum outro lugar? Exatamente. As drogas, o sexo, os bens materiais, nenhum tipo de coisa que possa, a princípio, trazer essa falsa sensação de segurança, de prazer, de felicidade, de satisfação, porque todas são enganosas. Todas são, na verdade, meios através dos quais as pessoas tentam buscar a verdadeira felicidade, mas não encontram. Porque nós sabemos que a fonte é única. Onde a gente pode ter privações em algum ponto, mas sabemos que naquilo que é essencial, nós somos verdadeiramente supridos. Porque as Escrituras nos diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso é uma verdade que às vezes passa batido por nós, e a gente tende, por conta das adversidades, das situações, a gente tende a se esquecer de que o Senhor é o nosso pastor, e a gente precisa recorrer a Ele, não aos nossos recursos. Aí a gente pergunta, peraí, aconteceu isso, quanto que eu tenho no banco? Está acontecendo isso, o que eu posso fazer, aonde eu posso correr, a quem eu posso recorrer para poder me auxiliar? Cristo, Deus, se torna às vezes o último recurso que nós recorremos. Isso tem sido uma realidade na sua vida? Você procura todas as outras coisas, tentar de alguma forma que essas coisas resolvam os seus problemas, e aí quando os recursos se esgotam, meu pai, eu tenho Deus, né? É mesmo? Agora eu vou então ver o que Ele pode fazer. E vai sem fé, e vai meio desconfiado, como se Deus não pudesse fazer absolutamente nada por você. Ainda dentro dessas considerações iniciais, nós vemos que essa mensagem proclamada pelos líderes daquela época, nós vemos que essa mensagem do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ela vem como uma mensagem inclusivista. Enquanto a outra mensagem proclamada pelos líderes religiosos começa a separar, então, um grupo especial. Olha só nós aqui, tá? Gentil é nada mais, nada menos do que um combustível para o inferno.
Essa era a mentalidade do judeu, sabia disso? Quem não era judeu não passava de combustível para o inferno. Vai tudo morrer, vai tudo para o inferno. E a mensagem do Sermão do Monte começa a trazer esperança para quem era rejeitado. É o Evangelho trazendo pessoas rejeitadas para fazerem parte de um reino celestial. Ainda que o reino terreno, a mentalidade da religião comece a separar pessoas, nós vemos essa mensagem incluindo prostituta, incluindo publicanos, aqueles que eram grupos separados, excluídos da sociedade, dizendo: olha, venham, enquanto vocês estão rejeitando o Messias, as outras pessoas estão crendo. Lembra o que diz o texto de João capítulo 1, versos 10 e 11, ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Importa se era prostituta, traficante, não importa, reconheceram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Isso fala em relação ao seu passado. Se Jesus pode de fato apagar isso, se Jesus pode dar para você um livro em branco, para que você possa escrever uma nova história de vida, e a resposta é claro que sim. Uma nova história Ele tem para você. E é onde você tem uma nova oportunidade de iniciar uma nova vida com Cristo. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então a mensagem do reino, ela visa alcançar a quem? Todos. Indistintamente, transformar essas pessoas em discípulos, quem quer que sejam. Qual a posição que ocupem? Quem crê em Cristo não é condenado, é salvo. Esse é o ponto distintivo, que separa os salvos de condenados. O fato de se crer no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é isso que nos diferencia uns dos outros. As outras coisas, não é a sua classe social, não é o seu nível intelectual, não são as faculdades que você cursou, ou se você não cursou nem o primeiro grau, não importa, não importa. Diante de Deus é só saber se você crê no Filho de Deus. Nós vamos ter nos céus cultos e incultos. Aqueles que nunca entraram numa escola, mas estão desfrutando do gozo celestial. Isso não é fantástico, irmãos? Isso está falando sobre a unidade de pessoas diferentes em um único objetivo, um único propósito de adorar o Cordeiro. Então, o caráter da mensagem do reino de Deus fala sobre um reino que não é alcançado por méritos próprios, mas por fé em Cristo, por arrependimento dos pecados. São esses os elementos principais, distintivos, daqueles que, infelizmente, por cegueira espiritual, continuam vivendo uma religião vazia, uma religião infértil, estéril, sem frutos que evidenciam salvação. Tem muita gente por aí achando que estão salvas, mas na verdade estão condenadas. Por quê? Porque não creem em Cristo, ou têm uma visão errada, equivocada de Cristo, não vendo Cristo como Senhor, não se rendendo aos pés dele, buscando sim algo que ele possa oferecer, mas não oferecendo o que nós temos de melhor para ele. As nossas vidas, o nosso coração, dizendo: Senhor, na verdade, transforma o meu coração, me dá um coração novo, porque esse aqui está estragado. O Senhor precisa renovar a minha vida, os meus pensamentos,
para que as minhas ações, elas sejam ações que toquem profundamente a vida de outras pessoas, que as minhas ações sejam o evangelho que essas pessoas possam conhecer. Sabia disso? Qual que é o evangelho que algumas pessoas podem conhecer? A minha e a sua vida. Para saber se isso é de fato o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a minha e a sua vida. No verso 1, entrando no nosso texto, nós podemos aqui avaliar as reações ou as motivações de algumas pessoas que então procuram a Jesus. O verso 1 diz que quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então temos aqui um detalhe muito importante acerca do ministério público de Jesus, quando então ali, logo após, como vimos aqui, a proclamação do Sermão do Monte, ele se depara com um leproso. Então o que estava acontecendo? Para a gente saber, a partir do capítulo 4, versos 23 a 25, nós ali podemos descobrir de onde veio essa multidão que então seguia a Jesus Cristo. E ela estava presente no monte, ouvindo o discurso do reino de Deus. Versos 23 e 25 do capítulo 4 diz o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias, percebam, irmãos, as notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Ou seja, muitas pessoas, grandes multidões seguindo a Jesus. A pergunta é, por quê? O coração, as motivações dessas pessoas. Será que todos, de fato, queriam ter um encontro com Jesus, ou só ter de Jesus a possibilidade de receber um favor, uma cura das suas doenças? Percebemos então que Jesus está numa ascensão no seu ministério. Vai convocando ali os seus discípulos. Jesus dá início a esse ministério de ensino, de libertação. Essas curas de Jesus são instrumentos que autenticam, que confirmam a sua identidade profética, a sua identidade messiânica. Então temos esse público buscando a Jesus por aquilo que Jesus podia dar. Não necessariamente pelo reconhecimento da sua identidade, quem ele era, porque eles esperavam o Salvador. Será que vinham em Jesus como Messias? Alguns sim, a maioria não. Temos ali doentes, marginalizados sociais. Jesus era talvez para eles nada além de um instrumento para prover uma liberdade de uma opressão imperial de Roma, mas não o libertador do pecado que reinava na vida deles. Opa, chegou-se um Messias, mas que tipo de Messias? É um líder religioso, é um líder militar, é um líder político, mas salvador da minha alma. Eu preciso ser salvo do quê? O que eu fiz para merecer o inferno? Não é isso que algumas pessoas por aí questionam quando você fala sobre salvação, sobre pecado? É exatamente isso.
Então a libertação que o Messias oferecia distinguia da esperada pelo povo, o qual também se beneficiava dos milagres. Jesus é suficiente enquanto abençoa. Ele serve enquanto está servindo. Quando parar de servir, já é rejeitado. O verso 2 nos fala do leproso. Então, esse leproso provavelmente fazia parte dessa multidão. Provavelmente estava presente nos discursos de Jesus. Já sabia da sua fama. Já havia talvez confirmado o seu poder de cura. Mas se trata de alguém que, devido a esse contato com Jesus, ele sabia daquilo que Jesus seria capaz. Como realizou os milagres, como Jesus pregou, mas Jesus não era alguém comum. É alguém que percebe que em Jesus há algo além, não é um simples líder religioso. Mas isso parece, de alguma forma, então, explicar como é que ele se aproxima de Jesus em reconhecimento da sua identidade e autoridade espiritual. Se quiseres, podes. Não é isso que diz o verso 2? Um leproso, aproximando, fez o quê? O adorou de joelho e disse: Senhor, Kyrios, Senhor de escravos, dono de escravos, o Senhor é o meu dono. Senhor, se quiseres, podes, mas é da tua vontade. Poder o Senhor tem, mas às vezes não é da tua vontade, mas isso não abala a minha percepção sobre quem o Senhor é. Mas se for da tua vontade, Senhor, se estiver dentro dos teus planos, Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo. Essa visão não é diferente da que algumas pessoas têm adotado ultimamente, irmãos? Isso não confronta de alguma forma com a maneira como eu e você nos posicionamos diante do Senhor, nas nossas orações? Será que a gente fala: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor pode me curar? Senhor, se for da tua vontade, o Senhor pode reverter essa situação. Mas se for da tua vontade, se não estiver dentro dos teus planos, que os planos do Senhor se cumpram na minha vida, de acordo com aquilo que o Senhor já tem preparado, determinado para a minha vida. E que eu permaneça sempre como servo do Senhor. Essa tem sido a nossa oração. Tem sido o caráter das nossas orações, nos colocarmos como servos do Senhor, não exigindo que Deus faça, condicionando a nossa adoração a Ele, a partir daquilo que Ele pode fazer. Como que a gente tem lidado com essas situações que abalam as nossas estruturas e tentam abalar também a nossa fé em Deus? Como se Deus fosse uma marionete e a gente manipula Deus, dizendo que a gente só vai servir a Ele se tudo for da maneira como a gente programou. Não sei se você sabia, mas na sua condição social, um leproso, ele não tinha uma vida normal. Não, a gente não sabia pelo texto o grau da lepra, mas o que sabemos é que qualquer aproximação de um leproso era proibida. Era passível de morte por apedrejamento. Os leprosos eram afastados, mandados para fora da cidade para viverem em leprosários, condenados à marginalidade social. No verso 2, temos aqui, sem dúvida,
o versículo-chave do nosso texto. É essa postura que ele adota, que salta do texto, e evidencia para nós a postura de alguém que, a despeito da sua condição social, as suas limitações físicas, porque eles tinham, e a lepra era algo que ia destruindo a pessoa. Ela ia perdendo, ia tendo uma sensibilidade nas extremidades, ia perdendo o ponto da orelha, do nariz, os lábios. Então são limitações físicas. As suas consequências, então, dessa doença, de tudo aquilo que implicava eles estarem com essa doença, em termos do convívio com as suas famílias, afastados completamente, toda a humilhação social. O interessante, o que salta ao texto, é que nós vemos aqui alguém que sabe reconhecer o Salvador quando ele o vê. Estava doente? Sim. Tinha os seus problemas? Sim. Mas a sua condição não limitou espiritualmente ao ponto dele enxergar em Jesus Cristo como sendo fonte de suprimento. Ele reconhece, ele chama Jesus Cristo de Senhor. Ao contrário de muitos de nós que chamamos Jesus Cristo de servo, Jesus é o nosso servo. Ah, porque eu nasci para ser cabeça, não cauda. Eu sou filho do rei. Já ouviram isso por aí? E essa teologia atual que tem desfigurado a figura do servo, feito com que nós nos coloquemos como senhores, arrogantes, exigindo então favores e bênçãos de Deus como uma troca de favores. Quando a gente fala sobre reconhecimento, irmãos, do senhorio de Cristo, nós estamos falando sobre um instrumento que tem um poder de submeter. Ser quem Ele é, ser o nosso Senhor, naturalmente, Ele nos submete quando nós reconhecemos quem Ele é. A gente não se levanta, a gente se dobra. A gente se prostra diante dEle em adoração. É isso que aconteceu com alguns personagens que eu destaco aqui. Paulo se autodenominou como servo de Cristo em Romanos 1:1, Gálatas 1:10, Tito 1:1. Tiago se apresentou como servo de Cristo em Tiago 1:1. Pedro se denominou como servo de Cristo em 2 de Pedro 1:1. Judas em Judas 1:1. João em Apocalipse 1:1, sempre se apresentando como servos de Cristo. Andaram com Cristo. Receberam poder para realizar obras sobrenaturais, mas nunca se colocaram como senhores, desejando os holofotes, fazendo com que eles pudessem então ter vários seguidores. O que muitos hoje em dia estão buscando. Todos os discípulos de Jesus Cristo são servos de Cristo. Verso 3. Diz assim: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Temos a manifestação do amor que nos submete. Sabe aquele amor que nos constrange, que a gente fica envergonhado? Uma graça recebida que envergonha a gente por sermos quem somos, egoístas, presunçosos, autossuficientes. Muitas vezes, como a gente se porta diante de Deus, esse amor que Cristo manifestou por esse leproso foi um amor que o submeteu ao seu senhorio. Então o verso 3, não apenas ele propõe apresentar o poder transformador de Deus, não apenas nos revelar a realização de um milagre sobrenatural,
mas também ele tem por objetivo nos mostrar a pessoa de Cristo como um Deus que é pessoal. Jesus Cristo é Deus pessoal, é Deus conosco. Jesus não apenas cura o leproso, mas Jesus se aproxima dele com compaixão e com empatia. Jesus não desejava apenas curá-lo da sua doença, da sua enfermidade, mas também revelar o amor de Deus, porque ele era a encarnação do amor de Deus. É esse amor que desconstrói as fortalezas do orgulho, da percepção equivocada que nós temos de nós mesmos e de Deus. Amor é proximidade, irmãos. Amor é compaixão, amor é empatia. É como nós precisamos também nos relacionar uns com os outros, diante da necessidade que outros têm e eles nos procuram pedindo auxílio. Se somos ou não as mãos estendidas do Cristo para suprir necessidades, como Deus nos usa para sermos instrumentos abençoadores e muitas vezes nós negamos. Talvez o grande questionamento, irmãos, caminhando para o final da nossa mensagem, talvez o grande questionamento que envolve a narrativa, e particularmente esse verso de número 3, é se de fato nós encontramos aqui uma normativa ou um princípio. Ou seja, será que em face, preste atenção, será que em face ao reconhecimento do poder e autoridade de Cristo para curar, ele tem sempre a obrigação de fazê-lo? Deus é poderoso, sim ou não? Cristo tem poder para curar? Sim. Pergunta é, qual que é a obrigação que ele tem conosco? Nenhuma. Por que ele cura alguns e não cura todos, os seus servos? Ele sabe o porquê. Ele sabe o porquê. Nós não temos respostas. E a gente não pode ser pretensioso de querer responder aquilo que nós não temos respostas. Por que ele cura um, não curou outro? Porque salvou um, não salvou outro? Não sei. A resposta é essa. Não sei por quê. Não sabemos os critérios que Deus usa para curar um, não curar outro. Simplesmente são planos e propósitos elevados de Deus. Será que encontramos um princípio de submissão e adoração a despeito dos resultados de nossas solicitações a Deus? Será que a gente vê aqui princípios de submissão no texto? Sem dúvida. Temos princípios de adoração a Deus, independente da situação que estejamos enfrentando? Sim. Se quiseres, podes. Pode que não seja. Eu não vou deixar de adorar o Senhor por conta de uma necessidade não suprida. Talvez Deus tenha outros planos. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Não sabemos o que era o espinho, mas era algo que o atormentava. E ele pediu por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho. E a resposta de Deus para o apóstolo Paulo foi o quê? A minha é uma resposta. Essa resposta satisfaz a gente? Às vezes não. Para ele sim, porque ele fala assim, a minha graça é suficiente, o meu favor para você é suficiente. Não questione. É difícil. Versículo 4, em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Constatada a cura do ex-leproso, agora ele precisa seguir algumas ordens. A primeira, manter a sua cura em anonimato. Jesus ainda estava no princípio do seu ministério,
não podia ter nenhum tipo de situação para poder impedir que ele desse sequência. Qualquer popularidade apressada poderia prejudicar isso. Segunda ordem, há de se apresentar ao sacerdote para avaliação da sua condição e, consequentemente, da sua reintegração social. Esse era o procedimento. E a terceira e última ordem envolveu algo importante: o reconhecimento da graça divina, não como um pagamento, mas como um testemunho público de fé acerca do poder de Deus. Vai e apresenta a sua oferta. Ah, porque Deus precisa do meu dinheiro. Não. Deus não precisa dos seus recursos, mas dos meus recursos. Mas é uma forma de agradecer, reconhecer a graça, a dádiva recebida. Não é troca. Lembre-se disso, não é troca. O que há de mandamento em relação a isso não é uma troca, não é pagar o dízimo, não é dar oferta buscando algo em troca, mas é reconhecer a graça, a dádiva que você tem recebido. Ser grato pela saúde que você tem, ser grato ao Senhor pelo emprego que você tem, ser grato ao Senhor pela família que você tem, pela casa que você mora, pelo carro que você tem, pelo suprimento diário. É isso. Nada mais é do que uma forma de publicarmos a nossa fé e a nossa gratidão a Deus. Só isso, irmãos. É algo simples. Só que algumas outras igrejas por aí vão falar que você tem que pagar algo. Está difícil a sua vida? É demônio, é encosto. Então quer tirar isso? Vem cá, dá uma oferta de 5 mil, 10 mil, dá a chave do seu carro. É isso que eles vão falar. Mas o texto não está falando isso. Está falando para que recorramos a Jesus Cristo, que é a nossa fonte. E em forma de gratidão a Ele, vamos apresentar a nossa oferta. Não está falando sobre financeiramente, diretamente aqui, mas nós estamos falando sobre o nosso coração sendo depositado no altar do Senhor. É como que o nosso coração ele é representado na oferta que damos, no serviço que prestamos ao Senhor, numa vida de serviço ao Senhor. É isso. Se as motivações são certas, a nossa adoração será aceita pelo nosso Deus. Amém? Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Primeiramente, reconhecendo que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Devemos apresentar diante dele as nossas necessidades. Faça isso em oração. Coloque diante do Senhor as suas necessidades. Como lemos o texto, vimos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Tem alguma necessidade? Vá até o trono da graça, neste momento, em oração. Faça isso. Converse com Deus. Também é necessário que você reconheça que toda graça, toda dádiva recebida, ela deve ser reconhecida com gratidão e fidelidade de forma pública. Não seja ingrato diante daquilo que você já tem recebido do Senhor. Traga à sua memória aquilo que Deus já tem te dado a oportunidade de desfrutar hoje. Agradeça a Deus pela família que você tem, apesar dos problemas que cada um tem, das lutas, da sua saúde física, do seu emprego, que às vezes é difícil você acordar e ir trabalhar. Agradeça a Deus, porque é de onde você tira o sustento. Você coloca o pão na sua mesa, agradeça ao Senhor por isso. Ore a Deus pelo seu chefe, por aqueles que estão à sua frente, na sua liderança. Ore pela vida deles. Peça que o Senhor possa se manifestar a eles.
Bendito Deus, amado Pai, damos-te graças, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Que nos portemos como servos do Senhor, diante do teu senhorio, da tua grandiosidade, da tua soberania. E saibamos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor tem planos grandiosos para as nossas vidas. Planos de nos fazer prosperar, não de nos causar dano. O Senhor sabe o que tem preparado para cada um de nós. Nós não sabemos, mas que nós nos submetamos ao Senhor como servos, obedientes, submissos, gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Quando o Senhor, ó Deus, não nos atender nas nossas petições, que possamos nos submeter, nos posicionar como servos obedientes, que não questionam ao Senhor, mas se submetem à tua soberania. Transforma-nos, ó Deus, molda o que precisa ser moldado, para que toda arrogância, toda prepotência, ela seja destituída, eliminada das nossas vidas, para que a única coisa que sobre são servos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.